Olá, eu me chamo Pedro Paulo Alves Sampaio de Souza. Eu sou estudante do curso de Engenharia Química do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sendo orientado pelo professor João Vitor Nicolini, nesse trabalho cujo tema é Nano e microemulsões de óleo de canabidiol para aplicações em cosméticos, onde parte desse trabalho é feito sobre uma revisão. Ao ler o tema do trabalho, eu acredito que a primeira pergunta que vem na cabeça de todo mundo é: o que é canabidiol? Mas antes de falar do canabidiol, a gente precisa falar sobre os canabinoides. Canabinoides são uma classe de compostos químicos ativos produzidos pela planta cannabis sativa, popularmente conhecida por maconha. Na maconha, podemos encontrar mais de 120 fitocannabinoides, porém, dois deles são mais conhecidos e estudados, que são o canabidiol e o tetrahidrocanabidiol. Esses compostos, essas moléculas, elas são conhecidas como isômeros estruturais. E o que isso quer dizer? Quer dizer que possuem a mesma fórmula molecular, C21H30O2. Tá, mas qual a diferença dessas moléculas? A diferença dessas moléculas se dá na estrutura molecular delas. Como a gente pode observar, o canabidiol ele possui um elo aberto entre uma hidroxila e um grupo alceno, enquanto o tetrahidrocanabidiol possui um elo fechado, formando um éter. E essa ligeira diferença ela é fundamental para o efeito que essas moléculas vão causar no nosso organismo, já que o canabidiol ele não causa um efeito psicoativo, enquanto o tetrahidrocanabidiol ele causa um efeito psicoativo no nosso organismo, causa um efeito alucinógeno. Agora que a gente já foi introduzido aos dois principais canabinoides, a gente vai falar sobre as propriedades medicinais da nossa molécula de interesse, o canabidiol. Diversas pesquisas já foram realizadas demonstrando os efeitos positivos dessa molécula no nosso organismo, e aqui eu trouxe alguns deles. Alívio de náuseas, controle do apetite e alívio de dores crônicas, muito utilizado no tratamento de pessoas com câncer ou AIDS, trata condições de insônia ou sono, causando um efeito ansiolítico, controle de ansiedade, tem um efeito anti-inflamatório, efeito anticonvulsivo em pessoas com quadro de epilepsia e o nosso interesse, trata diversas doenças cutâneas. Falando sobre a atuação do canabidiol em doenças cutâneas, eu trouxe duas delas para poder exemplificar esse efeito. Na acne, o CBD causa a normalização da lipogênese patologicamente elevada, causada pela presença de agentes pró-acne, e com isso suprime a proliferação celular dos sebócitos, que são responsáveis pela produção excessiva de sebo, que causa a inflamação das glândulas sebáceas, resultando na acne. A dermatite alérgica e a psoríase são doenças causadas por defeitos na barreira cutânea, devido a fatores genéticos, ambientais ou desregulação imunológica. Um estudo conduzido através da aplicação de pomada com concentração de 50 ml por 0,05 kg em pacientes que têm essas doenças de pele mostrou que essa pomada causou a inibição da atividade da enzima 5-alfa-redutase, responsável pela secreção excessiva de sebo, fazendo com que haja um aumento do nível médio da elasticidade da pele e também a hidratação, reduzindo a coceira causada por essas doenças, melhorando a qualidade de vida dessas pessoas. Beleza, mas por que esse composto causa tais efeitos no nosso organismo? A explicação é dada pela interação dessa molécula com o nosso corpo através do sistema endocannabinoides, que é um conjunto de enzimas e receptores que atuam como sinalizadores entre as células e o corpo, regulando atividades como humor, fome, sistema imunológico. E esses receptores de canabinoides, conhecidos como CB1, representados pelos pontos em azul, e CB2, representados pelos pontos em laranja, como a gente pode ver na figura, estão presentes por todo o nosso corpo. E vale ressaltar que o nosso corpo, o nosso sistema endocannabinoide, produz esses canabinoides, mas eles são atenuados pela ingestão de fitocannabinoides presentes em plantas, como a cannabis sativa. Bom, falando um pouco sobre biodisponibilidade, que é a proporção e a velocidade com que o fármaco penetra no nosso organismo e atinge seu local de ação, existe uma limitação da aplicação do CBD de maneira transdérmica. Por quê? Porque o CBD ele apresenta alto valor de log-P, de aproximadamente 6. E o que isso quer dizer? Bom, log-P, também conhecido como partição lipídio-água ou lipossolubilidade, é a razão da concentração do fármaco na fase orgânica sobre a razão da concentração do fármaco na fase aquosa. Ou seja, quanto maior esse valor de log-P, maior a afinidade do fármaco pela fase orgânica, fazendo com que o composto seja altamente lipofílico. Mas por que isso é um problema? Isso é um problema porque para atravessar a barreira da nossa pele, a camada córnea, que também possui fase aquosa, esse composto ele também deve possuir hidrossolubilidade, e fazendo com que diminua a degradação causada pelo autocisalhamento dessa molécula quando em contato com esse tecido, que também vai ter uma fase aquosa. E como a gente resolve esse problema? Como a gente supera essa barreira? A gente supera essa barreira através da produção de emulsões.
Emulsão é a mistura entre dois líquidos immiscíveis, ou seja, dois líquidos que não se misturam, onde um deles se encontra na fórmula de glóbulos no interior do outro líquido, revestido com um invólucro de emulsificante, formando uma mistura estável. Como a gente pode ver, existe emulsão de óleo em água e também existe emulsão de água em óleo, onde esse invólucro de revestimento, também conhecido como surfactante, eles são moléculas anfifílicas, possuindo uma parte polar, que tem afinidade com a água, e uma parte apolar, que tem afinidade com a parte orgânica. E, bom, dentro das emulsões, a gente tem as microemulsões e as nanoemulsões, que são classificadas de acordo com seu diâmetro médio final, podendo variar de 5 nanômetros a 100 micrômetros. As emulsões podem ser formadas através da técnica de ultrassonicação, que é uma técnica de alta energia que conta com dispositivos mecânicos que promovem um processo de cavitação de alta intensidade na formulação. E essa cavitação ela gera forças de cisalhamento extremamente fortes, que causam a implosão assimétrica de bolhas de vácuo, causando a dispersão das gotas de óleo. E essa nova superfície formada ela é preenchida pelos surfactantes presentes na solução, fazendo com que se formem as emulsões. Agora que a gente já falou sobre canabinoides, biodisponibilidade e emulsões, vamos aos estudos. Bom, nesse primeiro estudo, conduzido por Leiteg e Pechokovsky, através da técnica de ultrassonicação, utilizando surfactantes naturais e sintéticos, obteve-se partículas com diâmetros finais de 80 e 110 nanômetros, possuindo aspecto translúcido e opaco. Tá, mas o que isso quer dizer? Bom, a translucidez, além dela proporcionar uma melhor absorção digestiva e, consequentemente, uma maior biodisponibilidade, ela faz com que essa solução possa ser incorporada em soluções à base de água, sem que haja a modificação no aspecto visual dessa solução. E isso é uma vantagem. E bem, por que houve essa diferença entre as soluções? Bom, foi observado que o aumento da concentração do uso de surfactante natural causou o aumento do diâmetro médio das partículas, devido à capacidade de empacotamento do surfactante, fazendo com que os grupos hidrofílicos volumosos da saponina de quilaia se aglomerassem, causando a repulsão estérica entre os grupos vizinhos, evitando qualquer redução no tamanho médio da partícula. O que já não acontece quando a gente vai observar os surfactantes sintéticos. Que, bom, os surfactantes sintéticos eles apresentam grupos hidrofílicos lineares, o que aumentam a capacidade de compactação desses surfactantes, fazendo com que eles possam sustentar gotas menores, permitindo com que mais gotas se absorvam à sua superfície e, com isso, com que as partículas finais sejam menores. Nesse segundo estudo, conduzido por Nakama e colaboradores, através do uso de um misturador magnético que possui um princípio similar ao ultrassonicador, utilizando o surfactante sintético Twin 20, obteve-se partículas com diâmetro médio final de 44,5, mais ou menos 14 nanômetros. E, bom, esse estudo ele visou avaliar o efeito da biodisponibilidade via adsorção biliar após a administração oral de 50 mg por quilo de uma solução contendo óleo de CBD e uma solução contendo emulsão de óleo de CBD. E a efeito de resultados, quando foi avaliado os obtidos pela solução contendo emulsão de óleo de CBD, percebeu que houve um incremento de 65% na biodisponibilidade, um aumento do tempo de meia-vida e as concentrações foram detectadas no plasma sanguíneo em menos de 1 hora. E, bom, vale destacar que a biodisponibilidade absoluta do CBD no organismo de rato já é extremamente alta, o que não acontece no corpo humano, que é em torno de 6 a 19%. Avaliando esses estudos, chegamos a algumas conclusões. Bom, a associação de emulsante óleo de canabidiol em produtos cosméticos pode potencializar o efeito do tratamento de doenças dermatológicas, melhorando a qualidade de vida desses pacientes. Além disso, através do uso de técnicas de ultrassonicação e agitadores magnéticos, é possível produzir nano e microemulsões estáveis de óleo de canabidiol. Também, pesquisas futuras podem avaliar a obtenção de emulsões totalmente estáveis e translúcidas através do uso de surfactantes naturais. E com isso, estudos poderiam ser conduzidos visando predizer a biodisponibilidade dessas soluções no organismo humano, verificando o comportamento quando as mesmas se encontram na sua escala nano e micro. Com o avanço da liberação da maconha para uso medicinal, pesquisas com a utilização de derivados do composto surgem dia após dia. Porém, é evidente a necessidade de mais estudos abordando a utilização do óleo de canabidiol como nano e microemulsões. Bom, agradeço a atenção de todos, espero que tenham gostado do trabalho, foi feito com muita dedicação e é isso, um grande abraço.